Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Bom dia. Bom dia. Né? Bem, Estarmos seja bem-vindo. reunidos, Um feliz como eu já trabalho. disse das outras vezes, à distância, sob o ponto de vista físico, mas muito entrelaçados em termos de corações e mentes, sob o ponto de vista espiritual. Portanto, essa nossa reunião, ela já nos transfere, é perceptível, uma energia contagiante, que muda todo o nosso padrão vibratório, contribui para que estejamos mais serenos, nos sintamos mais confortáveis, mais aliviados. Que bom, é uma dádiva podermos estar juntos nesse grupo maravilhoso, que representa os trabalhadores, representado pelos trabalhadores e pelos seguidores, por aqueles que frequentam o nosso querido Centro Espírita Caminho da Luz. Então, eu agradeço essa oportunidade de estarmos juntos. O tema que nós escolhemos para hoje, ligações energéticas. E o objetivo de apresentarmos esse tema é oferecermos subsídios para o nosso constante processo reflexivo, sempre buscando, dentro da linha da nossa doutrina espírita, compreender o nosso entorno. E quando nós dizemos entorno, entendamos não apenas aquilo que acontece ao nosso redor, as nossas rotinas cotidianas, as nossas interações com outros irmãos, mas pensemos na casa do Pai, que é o universo. Então, evoluir espiritualmente significa gradativamente compreendermos o universo sob o ponto de vista das leis que o regem. Porque todo o universo, e nós fazemos parte dele, é regido por leis naturais, criadas por Deus. Irrevogáveis, imutáveis. Grande parte do nosso vazio existencial, dos nossos conflitos interiores, se devem ao desconhecimento das leis que regem o universo e, consequentemente, nos regem. O Espiritismo ele tem esse objetivo. O Espiritismo é uma doutrina que nos traz com clareza conceitos que certamente podem nos ajudar no processo evolutivo. Não haverá transformação de qualquer natureza sem um processo educacional, sem que nós consigamos enxergar a importância do livre-arbítrio que cada um de nós tem, a importância de compreendermos as leis de causa e efeito, a importância de sabermos que, conforme eu já disse, não haverá nenhum centímetro, nenhum milímetro de transformação interior se nós não quisermos. Agora, não basta querer, não basta ter vontade. Não esperemos que a humanidade, de maneira geral, mude, transforme-se sob o ponto de vista, sobretudo sob o ponto de vista ético-moral, se não houver um processo educacional, holístico, né? Sempre que eu falo em educação numa palestra espírita, eu estou me referindo à pedagogia espírita, que abrange o todo, não apenas a instrução, mas um processo educacional que abranja
concomitantemente às questões morais. E, no nosso caso, como uma doutrina cristã, o nosso farol é o Evangelho de Jesus, que nós conhecemos muito bem teoricamente, mas todos sabemos que colocá-lo em prática é muito difícil. Bem, um outro ponto importante, não basta para nós espíritas e aqueles simpatizantes da doutrina que leem, estudam, conhecermos os conceitos básicos. Pluralidade das existências, reencarnação, e por aí vai. É preciso que busquemos estratégias para que sintamos que, com o passar do tempo, estejamos a evoluir. Que seja um pouquinho. Não importa. Não queiramos, não achemos, não nos iludamos, né? Não criemos mais uma ilusão de tantas que já temos, achando que, num período curto de tempo, nós mudaremos de uma forma significativa e, consequentemente, a humanidade mudará de uma forma significativa. Sem um processo educacional, não há essa possibilidade. É por isso que uma grande parte dos espíritos que reencarnam em planetas de provas e expiações, muitas vezes passa várias encarnações sem sair do lugar. E muitas vezes o que vem para aqueles que não enxergam determinados aspectos que alguns já enxergam. Criticamos. Não há milagre. Não queiramos que haja, repito, uma transformação sem um processo educacional holístico. E nós sabemos que esse processo educacional holístico ainda digamos assim, no contexto global da humanidade, utópico, por hora. E eu gosto sempre de passar dentro dessas palestras, nessa linha, uma frase, um pensamento, um pensamento de Huberto Holden, conhecido filósofo brasileiro, já desencarnado, em que ele diz assim: não existe crise de educação no Brasil, nem em qualquer parte do mundo. Essa primeira frase faz com que, como assim? Não existe crise de educação no Brasil, nem em qualquer parte do mundo? Tem mais uma frase adiante. E ele diz assim: o que existe é uma deplorável ausência da verdadeira educação. Prestemos atenção na profundidade e na verdade que envolve esse pensamento. É uma realidade. Mas como assim? Simples, eu já acabei de dizer. Educação, com E maiúsculo, é educação holística, a educação integral. Então, feita essa introdução, eu colocarei para todos nós algumas questões, alguns aspectos, conforme eu já disse, objetivos, práticos, porque a teoria é muito importante para nós. Claro, a teoria é básica, mas teoria sem uma visão de como nós levarmos as questões teóricas para a prática do nosso exercício evolutivo, não adianta nada. Eu costumo colocar de uma forma didática que de teóricos o umbral está assim, está cheio, lotado. Não basta teoria. Então, eu vou tentar colocar esse tema ligações energéticas de uma forma que propicie para todos nós pensarmos pontos que nos auxiliem no processo evolutivo, no processo de transformação. Essa tão propalada transição planetária, ela tem que ser entendida, o planeta, como esse planetinha aqui, ó, que está aqui no centro do nosso tórax. Planetinha coração. São as transformações individuais que, quando juntadas, propiciarão, com o passar do tempo, e não existe uma data marcada, porque nós temos o livre-arbítrio de empreendermos um processo evolutivo à velocidade que quisermos, senão o livre-arbítrio não existiria. Nós temos que sempre refletir e utilizar a lógica,
a nossa capacidade dedutiva e a lógica. O que tem lógica e o que não tem lógica? Milagres existem? Não existem. Nós temos livre-arbítrio? Temos livre-arbítrio. Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Ponto. Então, nós precisamos buscar formas de sairmos da mesmice, cada um de nós, fazendo a autoanálise, a autocrítica, avaliar, diagnosticar quais são as imperfeições que seriam importantes trabalharmos de forma prioritária e começarmos esse processo, que é dificílimo. Então, quando se fala em ligações energéticas, primeiro ponto, antes disso, quem somos nós? Espíritos. Ponto. Todos nós sabemos disso. Nós espíritas sabemos disso e muitos irmãos de outras doutrinas também sabem. Mas nós aplicamos isso na prática? Não. A partir do momento que eu acho que a morte é algo tenebroso, terrível, eu não entendi que eu sou espírito. Eu não entendi o que eu estou a fazer aqui, reencarnado, nesse corpo físico que me restringe, me limita. E os limites são essenciais no processo educacional, no processo de transformação. Quando nós não entendemos os nossos limites, em todos os sentidos, é sinal que nós não estamos, e ultrapassamos os limites, é sinal que nós não estamos a aprender aquilo que deveríamos aprender. Então, existe uma razão de nós estarmos reencarnados, que não é a nossa condição normal. Normal, entre aspas. É claro que nesse momento é normal, mas não é a nossa condição eterna. Dentro da eternidade do Espírito, nós passaremos uma ínfima, teremos passado, quando atingirmos um momento em que não mais precisaremos encarnar num corpo como esse, nós teremos passado uma ínfima porcentagem do nosso tempo inserido no corpo físico. Então, qual a razão de nós estarmos encarnados? Só existe uma evoluir, só, nada mais. Evoluir espiritualmente é uma das fases do projeto pedagógico espiritual. É aprendermos enfrentando dificuldades, obstáculos, dores. Não que o sofrimento seja... Sofrimento é um outro ângulo de análise. Sofrimento é a percepção. Agora sim. Agora começou. Que cada um de nós tenha das dores. Então, nós precisamos interiorizar, e são dois pontos essenciais. Não adianta nos aprofundarmos em N áreas do conhecimento espírita se nós não interiorizarmos esses dois pontos. Nós somos espíritos eternos. Essa é uma das nossas centenas, milhares de encarnações que nós já tivemos e das que teremos ainda, para galgarmos um degrau ou degraus mais elevados na escala da evolução. Então, é uma trajetória. E quando nós desencarnarmos, passaremos para uma outra fase do projeto pedagógico espiritual, rumo à evolução, rumo à divindade. Mas não, nós ficamos muito presos ao nosso entorno material, matéria densa. A matéria que só tem uma finalidade, que é essencial. A finalidade pedagógica, nos ensinar. E é assim que nós crescemos, nós evoluímos. Muito bem. Mas nós estamos aqui, então, para evoluir, só isso. Só. E o resto? Eu não preciso fazer mais nada, então? O resto representa o laboratório da evolução, que é a convivência humana e a convivência com a matéria. Olha, são pontos simples. Dá para até gravar de cabeça, mas é bom até escrever. Escrever para que não nos esqueçamos. Porque nós estamos ainda na fase assim, ó, se eu posso complicar, para que simplificar? O ser humano está nessa fase. Complica. E o mais importante não consegue colocar em prática, que é trabalhar o processo evolutivo. E o tempo não para. Esse corpo físico tem prazo de validade.
E nós ficamos perdendo tempo com coisas que não contribuem nada com a razão única de estarmos reencarnados: evoluir. Evoluir. Então, se eu disse que a convivência humana e a convivência com a matéria são os dois pontos centrais nesse processo evolutivo, e às vezes nós dizemos, puxa, como é difícil conviver com os nossos irmãos, de maneira geral, mesmo dentro da família, fora da família, no ambiente de trabalho, onde quer que estejamos, a convivência humana é difícil, mas é óbvio que é difícil. Nós quereríamos que estivéssemos aqui na Terra, onde? Num paraíso. Isso aqui fosse um paraíso, um mar de rosas. Isso mostra que nós não sabemos por que nós estamos aqui. Então, é óbvio que é difícil, mas são as dificuldades que propiciam a aprendizagem. Só que nós precisamos entender isso. É aquilo que eu disse, se ninguém me ensinou, se ninguém nos ensinar, se nós não ensinarmos o nosso entorno, nós vamos exigir o quê? Nós não temos o direito de exigir nada de ninguém. Se não foram, se esses irmãos, se nós não formos ensinados. Então, dentro desse contexto, considerando-se que a convivência humana, as interações humanas entre nós espíritos, é uma ferramenta pedagógica de crescimento, de aprendizagem, e que é muito difícil, nós precisamos entender por que é difícil. E nós sabemos que essas interações entre espíritos, digamos assim, encarnados com encarnados, encarnados com desencarnados, desencarnados com desencarnados, são interações entre espíritos, que só estão em dimensões diferentes. Mas não importa a distância. Aquele colega de trabalho de difícil convivência, que todos os dias, durante a semana, eu tenho que conviver com ele, não é fácil. Não é fácil, mas nos ensina. Mas também não é só com aqueles que estão próximos, porque os que estão distantes também podem influenciar o nosso dia a dia. As interações espirituais, elas existem, independentemente, repito, das distâncias físicas e das dimensões onde cada espírito se encontra. Allan Kardec, na questão 388 do Livro dos Espíritos, perguntou o seguinte aos espíritos da codificação: os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seria um efeito de uma certa relação de simpatia? A resposta: entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, o que seriam essas interações energéticas, repetindo, simples, que existem independentemente de onde estejamos? Então, um exemplo prático positivo, porque tem as questões positivas disso e as questões negativas. Positivo: se nós fazemos uma oração por um irmão nosso que esteja em qualquer ponto do planeta, que esteja passando por uma dificuldade qualquer, essa oração, o que é essa oração? É uma emissão, através da mente, de ondas eletromagnéticas que carregam, entre aspas, sentimentos de amor. A recíproca seria verdadeira. Nós poderíamos emitir ondas eletromagnéticas de ódio. E ao invés de ajudar, de aliviar, no caso, de uma outra interação, prejudicaria. É assim, é simples assim. Então, realmente, as orações funcionam. Como a emissão de pensamentos ruins, funcionam também. Só não vai funcionar se o indivíduo emite pensamentos ruins para mim, mas eu estou num outro padrão vibratório e, obviamente, eu não capto isso. É assim que funciona. Nós precisamos entender como funciona, para que não vivamos no mundo das fantasias, acreditando muitas vezes no inacreditável, naquilo que já foi comprovado, que a literatura espírita mostra que não é por aí, não é assim que funciona.
Vanderlei de Oliveira, pensei em alguns pontos de uma de suas obras, ele nos diz o seguinte: as ligações energéticas influenciam a vida de todo ser humano. Isso é clássico. Isso é clássico. Gravemos isso. As ligações energéticas influenciam a vida de todos nós, positivamente ou negativamente. Esse é o ponto. Causam as mais danosas experiências emocionais e psíquicas. E o pior, não temos a menor noção disso. Não temos mesmo. Porque as coisas acontecem conosco no dia a dia, independentemente do horário do dia, onde estejamos, as oscilações que percebemos, e nós não sabemos de onde provém. Mas o Espiritismo nos ensina. Sabendo, fica mais fácil. Quando muito intensos, são denominados de simbióticos, porque existe uma interação, uma troca contínua. E essa troca contínua, essa interação, em determinadas circunstâncias, dependendo do histórico espiritual, por exemplo, um obsessor meu, um obsessor profundo. Por que isso acontece? Por acaso? Porque ele me encontrou ali na esquina e resolveu me perseguir? Não, porque existe uma história por trás disso. Uma história que nós não sabemos quando começou. E não importa saber. O importante é quando começou. O importante é saber que ela existe. E é real. Ou nós não acreditamos, não cremos na pluralidade das existências. Então, se esse indivíduo está a me perseguir, é porque eu fiz algo muito grave contra ele. No passado, em outras encarnações. Perseguir, estou imaginando um espírito desencarnado, como pode ser um encarnado? Não importa, não importa se o espírito está encarnado ou desencarnado. O processo de perseguição dentro de um histórico espiritual, de conflitos profundos, não importa se o espírito está desencarnado ou encarnado. É por isso que existem as relações simpáticas, de grande afinidade, quando o histórico espiritual é positivo, e existem as relações, as interações espirituais complicadas, difíceis, extremamente difíceis, doentias. Por quê? Porque o histórico espiritual é negativo. Conflitos que nós não imaginamos, porque nós estamos hoje num outro patamar vibratório. Mas aqueles a quem prejudicamos não sabem disso. Eles estão fixados naqueles fatos do passado. E não importa se hoje nós não vibramos mais naqueles padrões de antigamente, né? Praticando aquele mal profundo. A visão deles é uma visão de perseguição. E esse espírito pode estar encarnado. Então, esse exercício é importante que façamos. É sempre usar a lógica. Ou nós não compreendemos o que é pluralidade das existências, reencarnação, evolução do espírito. Como que a evolução do espírito acontece? Ela é complexa. Ela é complexa. Mas é a passos lentos. Pessoas ligadas dessa forma são capazes de sentir e pensar o que a outra está pensando e sentindo. A ligação é tão intensa, tanto sob o ponto de vista, vou repetir, positivo como negativo. Nos dois sentidos. Então, a gente sempre ouve, né, relatos, e todos nós já tivemos as experiências assim. Por exemplo, uma coisa bem simples. Alguém que nós não vemos há muito tempo, de repente, se alguém liga, toca o telefone. E alguns minutos, ou ontem à noite, ou hoje de manhã, nós estávamos a pensar naquela pessoa. E ela ligou. Nossa, que coincidência, eu estava pensando em você. Não, não é coincidência. São essas ligações, essas interações que existem entre todos os espíritos.
É um processo contínuo. É um processo de interação eletromagnética mesmo, que pode, repito, afetar, influenciar-nos positivamente, que bom, e negativamente. É por isso que nós oscilamos. Por que quando nós estamos num ambiente como esse que nós estamos? O que caracteriza, eu já disse no início, inclusive, um ambiente como esse onde nós estamos, mesmo, repetindo, distantes fisicamente, não importa, são as mentes que nos ligam, os corações que nos ligam. O que acontece? É um padrão vibratório, é um padrão energético diferente, sutil, leve, que nos dá prazer, que nos dá aquela sensação de conforto. Por quê? Porque as mentes de todos nós reunidos aqui, encarnados e desencarnados, né? Porque às vezes nós nos esquecemos que nós temos os nossos irmãos desencarnados junto conosco, essa interação de amor promove isso. Uma mudança no nosso estado mental. O passe, o que é o passe? É a mesma coisa. Emissão de energia de amor, que é capaz até de curar determinados males. Isso já é algo comprovado, né, cientificamente. Não é um ritual mesmo. Muita gente deve achar que seja ritual. Não espíritas, obviamente. Muita gente deve achar. Não é ritual, é real. A oração não é um ritual. Ela não deve ser mecânica. Ela deve ser natural. Como? Qual a melhor forma de orar? Não existe melhor forma de orar. A melhor forma de orar é aquela que te facilite a conexão com os nossos superiores. E quando eu me conecto, nos conectamos, nós recebemos com clareza a energia e as orientações. Até isso depende da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. É aquilo que eu digo. Sempre o meu mentor não acontecerá nada de errado comigo, porque o meu mentor está comigo. Se existe um mentor, ele não vai deixar. Não. Pode acontecer sim, depende da minha ligação, da minha sintonia. Então, os espíritos superiores, eles potencializam os nossos pensamentos positivos, os nossos pensamentos de amor. Quando nós mudamos o foco e passamos a vibrar desamor, nos desconectamos. Só que nós nunca estamos sós. Nós estamos sempre orientados. Mas como eu estou vibrando o mal, eu me conecto aos espíritos que vão me incentivar a praticar o mal. É assim. É uma questão de frequência. O mentor, ele quer me ajudar, mas eu não quero. Inconscientemente, é óbvio, né? Por quê? Porque ignoramos as verdades da vida. Ignoramos. Quando eu falo ignoramos, estou falando de humanidade como um todo. É óbvio que existem aqueles que sabem. Então, é assim que funciona. A gente acha que, eu passo mal, eu penso coisas ruins, eu pratico coisas ruins, o mal, e depois eu vou lá no meu templo religioso e rezo, e está tudo resolvido. Não, não é assim. Não é assim. É por isso que as coisas não resolvem mesmo dessa forma, como um passe de mágica. No milagre. Não existe isso. Não existe isso. Então, essa compreensão, por isso que eu disse no começo, ela é prática, ela é essencial para nós mudarmos a nossa vida, para nos sentirmos mais confortáveis diante dessa avalanche que nós temos de energia negativa nessa dimensão em que nos encontramos. É uma avalanche de energia negativa. Nós somos bombardeados por todos os lados por energia negativa. Por quê? Não é novidade. Um planeta de provas e expiações, como está escrito lá no capítulo 13 do Evangelho, é um planeta onde o mal predomina. São planetas, não só a Terra, é óbvio, onde o mal predomina. É normal isso.
É um processo evolutivo, é a fase evolutiva, mas não é normal nós ficarmos de bracinhos cruzados só reclamando da vida, ou só pedindo para Deus resolver os nossos problemas. Não vai ter solução. Se nós não tomarmos a iniciativa, se nós não tivermos vontade, livre-arbítrio, vou repetir, livre-arbítrio. Quem constrói os nossos destinos? Somos nós. Edson, quem que falou isso? Vários mestres nossos, Chico Xavier, inclusive, salienta isso. Nós construímos os nossos destinos. Não esperemos que as coisas aconteçam do nada. Então, nós precisamos aprender a buscar as sintonias, sintonizar os canais, as frequências elevadas, porque senão os conflitos perdurarão indefinidamente. Se os laços afetivos entre pessoas forem de amor e respeito, as ligações representam conexões saudáveis e alimentadoras, é óbvio. É aquilo que eu falei, nesse momento em que nós estamos convivendo aqui, agora, nessa reunião, nós estamos sendo alimentados por energia de amor, que é o medicamento dos medicamentos, é o medicamento universal, capaz de curar todos os males. É a palavra-chave do universo. É o resumo de todas as escrituras ditas sagradas, independentemente da linha filosófica. Evangelho de Jesus, as escrituras budistas, hinduístas, não importa, todas se resumem em amor. Ponto. É a chave que abre todas as portas. É a chave universal. Ela não vai enroscar em nenhuma fechadura, usando essa metáfora das portas que nós encontramos nos degraus da escala evolutiva. Será que eu vou conseguir subir esse degrau? Use a chave. Que chave? A chave do amor. Mas será que ela vai funcionar nessa porta? Já funcionou nas outras. A chave do amor é universal. Ela abre todas as portas. É isso. Só que na prática nós temos dificuldade de colocar isso. Porque nós estamos aqui, mas então, vou tentar tirar aquela mágoa daquela pessoa que faz 20 anos que nós tivemos um desentendimento, nunca mais conversei com ela e tal. Mas será que precisa? Não, eu vou rezar. Eu só vou rezar. Não, ore sim, mas ore por ela e ore por mim, ore por nós. Para que nós realmente tentemos trabalhar a retirada dessa mágoa, mesmo sabendo que é difícil. É difícil. Sim, é difícil, claro. Se fosse fácil, não existiria esse mecanismo reencarnatório, desencarnatório, reencarnatório, desencarnatório, né? Que a gente nem entende, já repito, o que é isso. Acha que a morte é o fim. Porque nós não derrubamos os muros. Eu sempre uso essa metáfora também. Os muros que nós, seres humanos, construímos, um ao lado do berço, outro ao lado do túmulo. Um muro altíssimo, de base bastante larga, que não nos permite enxergar o antes do berço e o depois do túmulo. Existe vida antes do berço e vida depois do túmulo. A vida não se resume a isso. Essa nossa existência efêmera, rápida, inseridos num corpo material. E conforme eu disse, tem prazo de validade. É simples, olha, foi dada a largada. Quando nós reencarnamos, imaginemos que o nosso mentor diga assim, meu irmãozinho, batia aqui o cronômetro, foi dada a largada para mais uma oportunidade de aprendizagem nessa escola da vida material, dificílima, porém, consequentemente, maravilhosa, porque todas as escolas difíceis são escolas boas. Escolas fáceis não são boas. É óbvio. Do ponto de vista espiritual, podemos sempre usar essa analogia com as nossas escolas convencionais aqui do planeta Terra. Todavia, quando as relações são marcadas por desrespeito, ofensa, rancor e ódio, temos ligações simbióticas exploratórias, que são autênticos processos de vampirismo energético. É por isso que quando nós estamos num processo de conflito, a gente fica caído, ali, com vontade de deitar. Sem energia, sem ânimo para nada. Para nada. Nem para fazer coisas que nós
gostamos. Um hobby, uma viagem, um passeio, não tem energia. É óbvio. Vampirismo energético. O combustível está faltando. Por quê? Porque ele é sugado dentro desse processo de ligações energéticas doentes. E muitas dessas ligações energéticas doentes não acontecem meramente por um processo conflitivo, mas muitas vezes é por um apego, por um sentimento de posse, que causam essas ligações energéticas doentes. E aí entra mais um conhecimento básico do espiritismo. O que é o espírito? Nós somos espíritos, cada um de nós é um espírito. Qual uma característica básica do espírito? Indivíduo, eternamente indivíduo. O princípio inteligente foi individualizado, é um espírito que começa sua trajetória evolutiva. Eternamente, é um indivíduo. Então, as nossas interações, elas devem ser de amor. Quando elas são de um amor doentio ou de um ódio, o processo não está adequado. Significa o quê? Seria o fato de nós acorrentarmos o indivíduo e acharmos, não, você me pertence. Ninguém é de ninguém. Nós somos indivíduos que buscamos a aprendizagem do amor. E o amor ensinado pelos nossos superiores, por Jesus, no nosso caso, cristãos, é o amor por todos e por tudo. Por isso que é difícil evoluir. Porque eu amo, sim. Eu amo. Uhum. Então, aí a gente vai contando, tá, quais as pessoas que você ama verdadeiramente? Se perguntar para Jesus, quem você ama? Todos e tudo. Então, nós estamos longe dele. Mas se nós não buscarmos as ferramentas, a velocidade continuará muito lenta de evolução. Então, que eu saiba que quando eu estiver num processo conflitivo com quem quer que seja, aquilo ali não está me levando a lugar nenhum. De bom. De ruim, certamente. Que eu vou ter uma drenagem de energia que muitas vezes torna-se, entre aspas, crônica. Quando é um processo de interação energética negativa que dura. Porque aquelas pessoas convivem diuturnamente em conflito. Quando que nós vamos descobrir? Não, eu tenho que achar. Nós sempre buscamos uma solução para um problema material. Mas muitas vezes esses problemas espirituais a gente deixa, fica aquela coisa crônica. E daí passa uma encarnação, nós não resolvemos. Vem outra. Essas interações negativas vão continuar. A morte não representa o fim de nada. Não existe morte. Existe apenas uma mudança de fase dentro do projeto pedagógico espiritual. É isso que nós temos que entender. Eu estou já no fim da vida mesmo. A gente ouve muito isso, né? Eu vou me preocupar com isso. Fim da vida? Como assim? Então, acho que você não entendeu. Não entendeu as mensagens superiores. Que mesmo repetindo outras doutrinas que não é espírita, pregam a vida eterna. E o que é vida eterna? Então, não adianta ficar ler um livro por semana, mas não entender esses conceitos básicos. Cai naquele ponto que eu já disse há pouco. De teóricos, o umbral está assim. Ó. Então, os nossos grandes mestres nos ensinam com simplicidade. Jesus, por exemplo. A prova está que ele não deixou nada escrito. Ele ensinou-nos Sim, outros escreveram por ele. Mas ele nos ensinou pelos... O que importa a gente analisar? Exemplos. Pelos exemplos. Como Sócrates não deixou nada escrito. Mas depois escreveram os pensamentos dele, as atitudes. Quantos espíritos
superiores nos ensinam de forma tão simples, mas a gente quer complicar. Então, é isso, é no dia a dia que as coisas estão acontecendo. Eu tenho que observar hoje, dentro das minhas interações com o meu entorno, seja na família, seja no trabalho, onde quer que estejamos, como que eu estou me comportando? Essa é a pergunta que eu preciso fazer para mim. Eu estou sendo vampirizando energia ou estou doando energia? Amor ou ódio? É essa análise. Agora, quando se fala em pensamentos voltados ao mal, em atitudes voltadas para o mal, o alvo, se eu tenho um alvo lá, é igual bumerangue, bate e volta para mim. Então, quando nós ensinarmos isso e aprendermos isso, as coisas começam, talvez, a mudar de uma forma mais acelerada. Então, alguns quadros emocionais de relações, vamos citar alguns quadros emocionais de relações que adoeceram por esse parasitismo de energia. Essa palavra é chave, parasitismo de energia. Eu quero ser um parasita de energia ou eu quero ser um doador de energia? Amor, aquilo que eu disse. Amor, palavra-chave. É a escolha nossa. Mas muitas vezes eu sou um parasita de energia. Mas se eu tenho a noção do que está acontecendo, eu posso reagir. Opa, peraí, Edson, sou eu comigo. Olha o que você está pensando. Olha o que você está fazendo. Você está parasitando energeticamente esse irmão, essa irmã. Então, nós precisamos refletir, estarmos... Sabe aquela máxima? Orai e vigiai. O que é orar nesse sentido? Vamos pensar prática. Nos mantermos conectados com a espiritualidade superior, em frequências elevadas. O que é vigiar o quê? Vigiar quem? A nós mesmos. Então, o orar e vigiar é algo que cabe a mim. Eu não tenho que exigir do outro. A mim. Eu me pergunto, opa, estou irritado. Estou com um pensamento ruim. Estou com um pensamento de vingança, porque aquele indivíduo me prejudicou. Opa, você se desconectou. Os seus pensamentos, nesse momento, os meus pensamentos de ódio estão sendo potencializados pelos espíritos inferiores que vibram nesse mesmo padrão. Aí depois eu pergunto, mas por que meu mentor não fez nada? Ele não fez nada porque você se desconectou. É a mesma coisa, eu puxar o fio agora aqui, acabou a nossa conexão. Acabou. Então a escolha da conexão é nossa. Culpa é um exemplo de um parasitismo energético que faz mal para nós mesmos, que é um sentimento que está aqui, eu errei, eu me sinto culpado. Sim, então haja no sentido de reparar o erro cometido. Peça perdão. Mas eu pedi perdão, a pessoa que eu prejudiquei não me perdoou. Problema dela. Problema dela. Se eu estou pedindo perdão com sinceridade, estou arrependido do que eu fiz, do erro que eu cometi, pronto. A minha parte foi feita. Se o outro não perdoar, o problema não é mais meu, é dele. Ou dela. Porque a minha parte foi feita. E todos nós erramos. Todos nós erramos. Ninguém pode dizer, não vou te perdoar porque você... Se alguém não quer perdoar, é porque acha que não erra. Todos nós, espíritos em provas e expiações, sem exceção, nós cometemos erros. A diferença é que uns cometem erros mais profundos em função do quê? Da idade do espírito, da fase evolutiva, das experiências que teve. Não queiramos que todos nós sejamos iguais, não somos. Não existe um espírito igual ao outro, essa é outra realidade. E nós queremos que todo mundo pense como nós pensamos. Não pode ser assim. Não é assim que funciona. Outra questão, medo. Então, nós precisamos buscar a razão, a causa. Por que eu tenho medo de determinada coisa?
Em determinadas circunstâncias, o medo, agora o medo é um instinto, o medo ele é positivo, digamos assim, né? O medo ele é positivo, mas até um determinado nível. Aí entra a coragem. O que é coragem? A capacidade de enfrentar o medo. É isso. Se alguém disser que não tem medo de nada, esse alguém não está entendendo ou não sabe o que é medo, ou seria uma pessoa com um problema sério, né? Mas quando o medo é exacerbado pelo que quer que seja, o que nós precisamos? Às vezes, outro ponto importante, sozinhos, nós não conseguimos, muitas vezes, resolver os nossos problemas. Então, além desse processo reflexivo constante, essa análise constante das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, esse orar e vigiar, nós precisamos ter a consciência que, em determinados momentos, eu preciso da ajuda espiritual, de um tratamento espiritual, de um tratamento de desobsessão, de uma ajuda psicológica e ou psiquiátrica. Tudo isso faz parte do processo de evolução. Então, não deixemos que essas situações emocionais se agravem. Estejamos alertas. Não, chegou o momento de eu buscar ajuda psicológica e ou psiquiátrica e espiritual. Sempre deve haver uma conexão, né? É uma metodologia que leva em consideração a área da saúde nossa, a busca de auxílio dos profissionais de saúde que trabalham nesse quesito, nas nossas emoções, nossos sentimentos, psicólogos, psiquiatras, e o tratamento espiritual. Cada um age dentro de um processo de toda essa complexidade chamada espírito, que, enquanto encarnado, além do corpo espiritual, com o qual sempre estivemos e estaremos, nós temos mais esse apêndice chamado corpo físico. Então, não tem como nós usarmos de forma eficiente só uma forma de terapia. Então, tanto a terapia, a psicoterapia, como a terapia espiritual, elas se complementam, elas se juntam e nos ajudam a sair daquela situação mais grave, mais complexa. Submissão. Eu vou acelerar um pouquinho, porque o tempo está bastante já adiantado, tem uns 5 minutos, então eu vou dar uma aceleradinha. Submissão. Desejo de controle. Se tem um submisso, tem alguém que deseja controlar, né? Então, nós não podemos confundir hierarquia, respeito hierárquico, com autoritarismo, com desejo de controle. São coisas diferentes. A hierarquia ela existe no mundo espiritual. Assistamos nosso lar novamente. E nos lembremos do comportamento do governador de nosso lar, quando o André Luiz, constrangidíssimo, porque teria uma audiência com o governador, chegou à governadoria e o governador se ajoelhou aos pés de André, num ato de respeito. Isso não mudou a posição hierárquica desse espírito, mas nos dá um exemplo de como respeitar a hierarquia, de como ser um líder não autoritário, um líder natural. É assim, porque no mundo espiritual evoluído, existe o quê? Disciplina. Mas não uma disciplina imposta de uma forma imposta, digamos assim, mas uma disciplina aprendida, em termos de respeito a tudo e a todos. É assim o processo espiritual. Imposição de autoridade, tenho em conta o que eu já disse. Cobiça sexual. Possessividade.
ninguém é de ninguém. Ciúme, que é uma consequência da possessividade. Então, não é normal. Nada disso é normal. Ah, mas eu amo a pessoa. Sim, quem ama, respeita. Ponto. Acabou. Respeita nos dois sentidos. E o respeito pressupõe o quê? Liberdade. Liberdade pressupõe respeito. É uma via de mão dupla. É simples. Precisamos trabalhar nesse sentido. Vingança. Vingança, palavra pesada. Insegurança. Toda insegurança, ela provém de algo nesse sentido. Tem uma origem, tem uma causa. Chantagem profissional. Poder. O poder pelo poder. Buscar posições hierarquicamente mais elevadas deveria ter, sob o ponto de vista espiritual, a ideia do altruísmo, do servir, não do servir-se. É diferente. E entendamos que essas posições, entre aspas, ditas de poder, são posições que têm muitíssimos mais ônus para quem trabalha de uma forma espiritualmente correta do que bônus. Então, tem que ser altruísta. E não é isso que a gente observa via de regra. Ambição. E outros sentimentos ou atitudes que determinem a existência de duas posturas no relacionamento, o dominador e o dominado. Então, quando existe isso no relacionamento, aí existe uma relação energética inadequada, de parasitismo energético. Uma ligação energética negativa. Ainda não sabemos respeitar a liberdade alheia. Isso é ponto pacífico, né? Ainda não sabemos respeitar a liberdade alheia. Em nome do amor ou de algum interesse que movimenta a relação humana, nós invadimos o mundo emocional alheio com frequência. Precisamos nos policiar com relação a isso. Será que eu estou invadindo o mundo emocional do próximo? Mesmo sendo um próximo que nós dizemos amar. Esse amor não nos dá o direito de invadir o espaço emocional do outro. Raros são aqueles que escapam de uma das mais ilusórias armadilhas da convivência, que é a loucura de supormos que sabemos o que é melhor para as pessoas, sobretudo aquelas que dizemos amar. Então, nós precisamos respeitar a maneira de pensar, o querer de cada um, as características. Orientar é outra história. Ajudar, quando solicitado, é outro. Sim, claro, sim. Mas não impor. São coisas diferentes. Dessa forma, destruímos ou adoecemos as mais caras afeições. Rompemos com velhas amizades. Interrompemos ótimas oportunidades profissionais e intoxicamos a convivência de nossos grupos sociais. Veja esse verbo, intoxicamos. Esse é o verbo correto. É uma intoxicação energética quando essas ligações energéticas, elas pressupõem baixos padrões vibratórios. Ou seja, ligações energéticas de apego ou de ódio e assim por diante. Muitas doenças físicas, psicológicas e energéticas são causadas por esse mecanismo. Gravemos isso. Essas interações, essas ligações energéticas negativas causam doenças. Olha, vejamos a gravidade disso, mas não se percebe. Grande parte, repetindo o que já foi dito anteriormente, grande parte das pessoas não tem noção disso. Considerado, esse mecanismo, então, é considerado uma verdadeira obsessão de encarnado para encarnado. E nós achamos que obsessão, muitos acham, né, que obsessão é de desencarnado para encarnado. Nós vamos lá no centro, ó,
Me ajuda aí, Alfredo, porque estão me perseguindo. Coitado de mim, eu sou uma vítima. Não, eu sou copartícipe de um processo obsessivo. Aí o centro vai fazer a parte dele, sim, claro, e muito bem feita. Mas se eu não fizer a minha, esse processo não vai acabar. Ele vai continuar. Melhora um pouquinho, piora, melhora um pouquinho, até que eu decida fazer essa autoanálise e começar a mudar a sintonia. Mudar a sintonia. Em muitos casos, a presença de obsessores desencarnados é efeito das relações destrutivas e ou exploratórias entre encarnados. É claro, porque aí eu crio conflito aqui no meu entorno, eu abro as portas e janelas para que o processo obsessivo adentro. Um processo obsessivo exterior, mas não é exterior por acaso. Já disse isso. Essas ligações negativas já existem há muito tempo. Não nos damos conta. Nos esquecemos. Então, são relações afetivas desgastadas, vínculos familiares de domínio, convivência tomada pela culpa, carências preenchidas com manipulação e tantos outros dramas da convivência humana. Então, olha, por isso que eu disse no início, né? O nosso ambiente de convivência humana é o grande laboratório da aprendizagem e da evolução espiritual. Não vai haver transição planetária do jeito que nós estamos imaginando, não. Num determinado momento, transformou. Somos nós que vamos proceder a essa transformação. Através da nossa vontade de mudar, de nos transformarmos. Porque seria muito fácil. Eu vou ficar... Edson, você precisa evoluir, você presta atenção. Você é muito egoísta. Calma, tranquilo. Sabe aquela história? Eu entrei de gaiato no navio? Eu não vou entrar de gaiato no planeta de regeneração, não. Ou eu faço a minha parte, do ponto de vista evolutivo, ou não vai haver a tal transição planetária aqui. O que importa é aqui. Eu tenho que me preocupar com isso aqui, comigo mesmo. E, obviamente, contribuir, cada um de nós contribuir com o nosso entorno, claro. Dentro de um processo educacional, holístico, integral. Isso é espiritismo. Isso é pedagogia espírita. Não precisamos de nenhuma entidade espiritual influindo em nossa vida para que os sintomas de uma obsessão clássica se apresentem. Eu mesmo sou o causador. Dentro do meu ambiente usual, cotidiano. Basta uma mágoa crônica. Um ciúme neurótico. Uma revolta que não se extingue. Uma inveja dominante. Uma fixação dos pensamentos em algo. Enfim, qualquer conduta doentia que seja o alimento habitual de uma relação de encarnado para encarnado. Será o alicerce de uma vinculação patológica. Quem não passa ou já não passou por isso? No nível mais grave ou menos grave? É normal. Agora, é bom sabermos que tem jeito. Essa é a boa notícia. Tem como nós revertermos esse processo e vivermos em paz. Mesmo no mundo conturbado, não importa. Importa o que eu esteja fazendo aqui. E as consequências positivas do que eu esteja fazendo aqui, sob o aspecto do amor, positivo, é a irradiação dessa energia que se cria, que se transforma em energia positiva ao entorno. E assim, isso gera um efeito... Você tinha saído de moto? Não, foi sozinho. Ah. Um efeito multiplicativo. Né? Muito bem. Para encerrar, eu vou
colocar rapidamente para nós 8 pensamentos acerca de um desafio que nós temos, que é a diminuição e a eliminação, dentro de um processo evolutivo que é lento e gradativo, do apego. Conforme eu disse, apego não é sinônimo de amor. Apego poderíamos até chamar como um amor doentio, não normal. É quando nós queremos invadir, né, tomar posse do próximo. Então, vejamos. Um pensamento de Maurício Costa. O sucesso cria o apego. E o apego, tanto do seu ponto de vista espiritual, de indivíduo para indivíduo, como o apego material. Apego em todos os sentidos. De uma forma ou de outra, é algo doentio. O apego gera o medo da perda. Esse sentimento produz a ilusão do fracasso. Assim, sucesso e fracasso são apenas impostores de uma visão meramente material. Um pensamento nesse sentido de Walter da Rosa Borges. O apego é a maior escravidão. Aquele que se apega renunciou ao direito de liberdade. Leonardo de Souza, Scorza de Souza. Toda dor vem do apego. Vem da ideia de que tudo deve ser como queremos que seja. Deixe de querer controlar tudo. Deixe de querer ser o dono de tudo e não sentirá mais dor. Um pensamento de Buda. Viva na alegria, no amor, mesmo entre os que odeiam. Se eu tivesse mais tempo, eu diria assim, pausa para reflexão. Alguém diria, é possível? É possível. É fácil? Obviamente que não. Viva na alegria, na saúde, mesmo entre os angustiados. Viva na alegria, na paz, mesmo entre os atormentados. Olhe para dentro de você. Fique calmo. Livre-se do medo e do apego. Conheça a doce alegria do caminho. Buda. É lindo isso. Rafael Silveira. As tormentas duram o tempo que duram nossa imaturidade. Vem ao encontro do que nós já falamos. É o tempo da nossa imaturidade, ou seja, da falta do conhecimento, da falta de oportunidade de aprendermos as leis naturais que regem a vida, as leis divinas, as leis de Deus, nosso Criador, nosso Pai, Criador de tudo. E todo o nosso apego estará presente enquanto nossa liberdade pessoal não enxergar os outros como seres livres. Como que eu quero ser livre se eu não dou liberdade para o próximo? São as reflexões, é a conversa que eu preciso ter comigo mesmo. Ô Edson, você quer ser livre? Você acha importante a liberdade? Ah, claro que eu acho, mas você não dá liberdade para o próximo. Você quer restringir a liberdade do próximo. Você quer adentrar o espaço emocional do próximo. O próximo é indivíduo. Como você é um indivíduo, todos nós espíritos somos indivíduos. As conexões energéticas devem ser de amor. Quando as conexões são de verdadeiro amor, não existe a invasão do espaço emocional. Nós precisamos diagnosticar como estão as nossas relações. Daqui para fora. A forma do outro agir é problema do outro. É isso que nós temos que pensar. Joana de Ângeles. Considerando-se a impermanência de tudo, nós já temos consciência disso?
considerando a impermanência de tudo, no mundo em constantes alterações, o apego representa a ilusão para deter a marcha dos acontecimentos e reter tudo ou mais, impossibilitando o surgimento da realidade. É isso que nós precisamos buscar, a realidade, entender as verdades da vida, aproveitarmos cada instante da nossa existência inseridos num corpo carnal, que é um instrumento pedagógico maravilhoso. Dalai Lama. Essa é muito legal também. Então, ele pergunta para si mesmo, e que nós devemos fazer isso, né, para nós mesmos. O que é meu inimigo? Eu mesmo. Minha ignorância, meu apego, meus ódios. Aí está meu inimigo. Simples assim. É aquilo que eu digo, os grandes espíritos nos ensinam de forma simples. Não precisa complicar. E vale a pena, de novo, eu vou repetir. O que é meu inimigo? Eu mesmo. Minha ignorância, meu apego, meus ódios. Aí está meu inimigo. Ponto final. E para encerrar, Chico Xavier. Chico Xavier. Nosso grande mestre Chico Xavier. O amor não prende, liberta. Ame, porque isso faz bem a você. Não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, mais uma vez a palavra-chave, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. E com esse pensamento de Chico, eu encerro essa apresentação. Um forte abraço a todos e muito obrigado, Alfredo, demais Thelma, demais tarefeiros do Caminho da Luz, pela oportunidade de termos estado juntos nessa manhã agradável de domingo. Ótimo dia a todos vocês.